Olá pessoal, sou Rosineide Belo, então estou passando aqui para fazermos algumas reflexões de acordo com as sugestões de temas para o vídeo que vocês sugeriram, né? Quem disser, eu gostaria de sugerir um tema, mas eu nem vi, está na guia comunidade. Você entra no meu canal e aí lá vai ter vídeos, né? E vai ter comunidades. Aí você clica em comunidade e vai aparecer lá a pergunta que eu fiz, né? Quem tiver sugestão para os vídeos, e daí você comenta abaixo, tá ok? Se o teu comentário não aparecer é porque o YouTube tá retendo, depois eu libero ele, tá ok? Então, assim, as pessoas que colocaram assim coisas bem diversas. Eu não costumo falar sobre coisas com as quais eu não tenho experiência ou uma formação, né? Um curso ou uma formação acadêmica referente àquilo, etc. Porque senão a gente sai muito no achismo, né? Que é o que está acontecendo muito hoje nas redes sociais. Eu acho que, eu penso que. E aí nós não vamos muito longe, porque as pessoas começam a seguir o que o outro acha, mas acha baseado em que ele não viveu nenhuma experiência e ele não estudou sobre aquilo. Então, eu só falo daquilo que ou eu estudei, ou eu participei de vivências onde eu tive experiências com aquilo, né? Ou então eu tive, vamos dizer, informações diretas com as frotas, com os mestres que a gente trabalha aqui. Então, assim, de alguma forma eu tenho que ter tido uma informação mais sólida, com clareza e verdade, ou então ter vivido uma experiência ou ter estudado mesmo em algum curso, workshop, seminário, que eu faço muito sempre, né? Então vamos lá. Então vou aqui na guia comunidade, tá? E daí eu vou fazer assim hoje. Eu vou tentar contemplar algumas dicas, pelo menos, para as pessoas que colocaram aqui as suas perguntas. Algumas não dá para eu contemplar uma resposta, porque daria tipo um vídeo de 2 horas só para comentar algo sobre o tema que a pessoa colocou. Mas alguns eu vou tentar pontuar algumas coisas nesse vídeo para várias pessoas, e daí com o decorrer do tempo eu vou encaixando assuntos mais aprofundados, né, para todos vocês, tá ok? Algumas coisas eu não tenho formação, tá? Como por exemplo astrologia, tá ok? Então vocês vão encontrar na internet astrólogos maravilhosos para que vocês possam compreender as informações que vocês querem. A astrologia é uma área que eu estudo como autodidata, eu estudo para mim, para entender qual energia está influenciando o meu dia, o meu trabalho, né, a minha vida e assim por diante. E daí às vezes eu comento alguma coisa porque eu estudei para mim, mas eu não tenho formação para fazer algo bem amplo nessa área. Então, vocês vão encontrar muitos astrólogos aí para vocês compreenderem essas informações, tá bom? Então, vamos lá. Desconectar de um estado de tensão no final de um dia de trabalho, né? Veja bem, outras pessoas pediram, né, sobre vícios, sobre alimentação, sobre como acordar a consciência para um novo padrão de comportamento, né? Então veja bem, primeira coisa nessa minha vida prática de experiências espirituais desde 13 anos de idade, né? Dia 27 agora eu faço 51, então tem um tempinho considerável de estudo e prática. Eu aprendi que não existe nada mágico, nada se dá de uma hora para outra. Passo uma meditação para eu relaxar minha mente. Até tem, você pode encontrar aí pelo YouTube, mas aquilo é paliativo, tá? Às vezes você vai conseguir relaxar por um tempo ali, não exatamente por conta do que está sendo falado ali, mas porque você sentou, porque você deitou e porque você descansou um pouco, certo? Quando o Arcanjo Metatron começou a instalação do portal aqui em 1/1 de 2017,
para trazer energias de luz, amor e cura de dimensões muito elevadas para correr na superfície da Terra, eu pensei assim, que maravilha, agora, né, as coisas vão andar mais rápido, agora eles vão responder perguntas e eles vão passar informações. Então não, isso não existe, né? Eles não interferem em nada. Arcanjo Metatron, quando vem trazer um trabalho para ser executado, ele já diz sem perguntas. Por quê? Porque nos cabe estudar e descobrir nossas próprias questões. E daí eu achei também que, por exemplo, quando a gente fizesse algum trabalho de limpeza do passado, de transmutação, que isso se daria assim, uau, assim, muito rapidamente. Então, o que eu posso dizer para vocês de toda essa minha prática e experiência aí nesses quase 4 anos direto com as frotas estelares é que não existe nada mágico, nada, certo? Eles vivem pedindo, vamos ter uma jornada de transmutação de energia do passado, mais uma, não tem fim, certo? Não é porque eles estão trabalhando conosco que eles falam uma tecnologia, uma coisa mágica que dá proteção, que dá cura, que dá equilíbrio, que faz com que você veja uma série de coisas que você não estava vendo, tudo de repente de forma mágica. Não existe. Não existe. Tá ok? Esquece essa coisa de o fulano vai fazer uma coisa para mim que libera toda a minha vida. Esquece. Vai liberar o quê? Uma camada da cebola. É como se nós fôssemos uma cebola de muitas camadas. Dentro de cada camada se escondem a nossa escuridão, as energias densas que carregamos. Então, dentro dessas camadas tem medo, tem ansiedade, tem raiva, tem ódio, tem vingança, tem crítica, tem julgamento, maledicência, fofoca, todos os nossos comportamentos que geram daí tristeza, depressão, melancolia, né? Irritação, nervosismo, insônia, doenças e síndromes e transtornos diversos. Então é como se a gente fosse uma cebola carregada de tudo isso. Não existe como estalar os dedos e falar, limpe-se agora todas as camadas da cebola, que você levou milênios para colocar aquelas energias lá dentro. Não dá. Precisa abrir camada por camada e preciso olhar o que tem naquela camada e fazer toda a transmutação que tem ali. Transmutação também não é eu ativo a chama violeta nessa minha camada da cebola, pronto, uau, magnífico, e assim é, luz dourada, uhul! E eu continuo sendo a mesma pessoa que eu era antes de fazer a meditação. Isso não é transformação interior, isso não é iluminação, tá? Isso não traz resultado nenhum. Se você faz meditações que te ajudam a entrar num estado diferenciado, isso só se comprova se você agir diferente a partir daquele momento. Você então fez uma meditação que transforma X coisa em você. Muito bem. Então, quando você se levantar dali, daquela meditação ou daquela técnica, você não pode mais ser a mesma pessoa. Porque se você continuar pensando do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito e fazendo as coisas do mesmo jeito que você fazia antes da técnica, antes da meditação, antes do curso, então você não alterou em nada o seu padrão de comportamento, consequentemente não vai alterar os resultados que você vinha obtendo, eles serão os mesmos. Tudo aquilo que você sonha obter o seu uau, né? Seja de cura, de equilíbrio, de abundância, de paz, de harmonia, do que for, ele não chega. Porque não é porque você participou de X coisa, você estudou X coisas, se você não colocar em prática, não muda os resultados da sua vida. Então, não existem coisas mágicas, certo? Tudo é auxílio, tudo ajuda, tudo ajuda, certo? Todas as técnicas, todas as meditações, tudo que você faz ajuda. Todos os cursos que você frequenta, tudo sempre vai ter uma palavra lá, sempre vai ter uma frase para você refletir. Agora, a frase é: saia daquele lugar diferente de quando você entrou. Se você faz o curso
e você volta para a sua vida e continua agindo da mesma forma, não teve transformação nenhuma. Se você faz a meditação, se você faz uma técnica, se você vai até uma cerimônia, um ritual, seja o que for, e quando você retorna para a sua vida cotidiana, você continua falando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, não tem mudança. Não tem mudança, certo? Então, eu não acredito em coisas mágicas, eu acredito mesmo no que eu tenho visto na prática em todas essas décadas, especialmente com as frotas estelares, que eles dão apoio energético para que você mude, mas quem faz a mudança é você. E, por exemplo, como mudar, né, o padrão de comportamento, o nível de consciência, a alimentação, os vícios? Você tem que começar a olhar um por um. Quem faz terapia trabalha isso. Por isso que as pessoas dizem, um processo terapêutico, né? Para quem não sabe, eu sou psicóloga, um processo terapêutico demora, sim, mais para uns, menos para outros, mas ele é infinito. Porque durante toda a sua encarnação você vai ter sempre questões para clarear, para transmutar e para mudar o seu padrão de comportamento para melhor. Então, na terapia o que se faz? Cada sessão traz lá uma fala, hoje eu estou me sentindo dessa forma e tal, e daí a gente vai ver de onde vem aquela energia, o que dá para fazer. Se a pessoa, entre uma sessão e outra, não coloca em prática a reflexão trabalhada ali, também não muda. Aí ela faz terapia 5, 10 anos, né? E daí ela fica do mesmo jeito. Por quê? Porque ela daí coloca a terapia como uma muleta, como um apoio, né? Assim como os mestres também apoiam todos nós, enviando energias. Só que daí o que você faz com as energias, o que você faz com a reflexão desse vídeo, o que você faz com a reflexão do curso, de uma vivência que você participou, na prática na sua vida, isso é que vai te dar resultado de cura, de equilíbrio, de abundância, de mudança, etc. Tá ok? Então, por exemplo, como mudar o estado de tensão? Precisa ver por que você está tensa no final de um dia de trabalho. Esse trabalho é realmente conectado com a essência da tua alma? Não é? Qual seria então seu sonho, sua meta para não te dar essa tensão no final do dia de trabalho? Porque quando nós estamos trabalhando dentro da missão da nossa alma, no nosso propósito, com aquilo que a gente gosta, o trabalho é como se fosse um hobby, certo? O trabalho, ele tem desafios, mas de certa forma ele fica muito mais leve do que um trabalho que você é obrigado a executar. Eu sei que muita gente na Terra não tem condição de começar seu próprio negócio, empreender seu próprio negócio, né? Ser autônomo, vamos dizer assim. E muita gente também não quer, porque muita gente quer salário fixo, né? Não gosta de incertezas, e ser autônomo é incerto. Você não sabe quanto você vai ganhar, nem quando, nem nada, né? Que é no caso minha situação, por exemplo. Então, tem que ver o que esse trabalho gera de tensão. Então, primeiro tem que analisar isso. Por que você fica tensa trabalhando? Não são todas as pessoas que ficam tensa trabalhando. De repente, está faltando o quê? Você tem que levantar aí. Está faltando você estudar mais para que você possa ter mais competências e habilidades no seu trabalho, a fim de que você domine o melhor para que você não fique tensa. Tem conflitos nos relacionamentos com as pessoas onde você trabalha e isso está gerando tensão em você? Tem que começar a trabalhar um a um esses conflitos, perdoando, harmonizando, convivendo melhor, mudando as palavras, mudando a forma de se relacionar. E isso é difícil, isso leva tempo. É desafiador, certo? Então, assim, primeira coisa sempre é analisar a primeira camada da cebola. Eu tenho um vício. De onde vem esse vício? Quando esse vício começou? Qual é a origem dele? Por que é que eu comecei nesse vício? Naquele tempo aconteceu o quê? Um trauma, decepção, um fim de relacionamento, uma doença, um choque. O que aconteceu que eu entrei nesse vício, certo? Que estado de alma eu estava? Estava no estado melancólico, estava no estado de angústia,
né? Ou então eu estava num estado de dependência dos outros e acabei vinculando-me a pessoas que me levaram até aquele vício, certo? Então, por onde eu vou começar? Eu vou começar de repente me desvinculando dessas pessoas, certo? Às vezes é difícil, dependendo do vício, mas é o caminho. Desvincular dessas pessoas, de repente mudar de cidade, mudar de estado, certo? Não sei, promover um desligamento desse vínculo energético negativo, né? Ou então, por exemplo, trazer para a consciência qual a origem disso. A origem foi um trauma, a origem foi o fim de um relacionamento, foi uma demissão. Então tá ótimo, e hoje? Eu tô sendo demitido hoje? Não. Então, eu não preciso mais carregar em mim esse sentimento. Então vai conversando, minha querida alma, né? Esse trauma, essa decepção, essa dor, ela já passou. Eu já superei nesse aqui agora. E agora eu reescrevo a minha história com comandos, com decretos, com afirmações. Você começa. Só que, Rosineide, então só eu decretar e afirmar já tá tudo feito? Claro que não, certo? Decretar e afirmar é o começo. Por exemplo, a pessoa está na escassez, eu começo a decretar: eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu estou na abundância, eu sou próspero e tal. É o começo, certo? A tua alma, a tua energia, os teus corpos, os teus chakras, as tuas células começam a ouvir aqueles seus comandos, né? As suas afirmações, e elas começam a trabalhar nesse sentido, porque nós é que comandamos o nosso corpo. Muito bem. Só que o que é que vai fazer a diferença mesmo na tua vida para você se tornar próspero, rico e tal? Você vai ter que ter uma mudança de padrão de comportamento. Você tem que estudar mais, você tem que se dedicar mais, tem que se aprofundar mais nos assuntos, tem que criar trabalhos novos, tem que buscar novas oportunidades, de repente tem que fazer novas parcerias, você tem que se colocar a caminho prático, mudar esse padrão todo de escassez para prosperidade. Isso dá trabalho, certo? O que eu quero deixar bem claro é que tudo é desafiador, tá? E dá trabalho, certo? Mudar dá trabalho, mudar de nível de consciência dá trabalho. Se você não quer trabalho, você vai ficar do jeito que você está. Porque tem que estudar? Tem. Tem perguntas que a gente faz para o Arcanjo Metato, ele manda fazer pós-graduação. Eu estou agora na 3ª pós-graduação, para a gente terminar o projeto planetário, né? Na prática, trabalhando com o final da ascensão de 12 pessoas que estavam já terminando o seu processo, elas já estavam terminando, tá? Os mestres chamaram só para ajudá-las a concluir. Minha filha teve que fazer uma pós-graduação em neurociência, para poder colaborar com o trabalho do ancoramento do corpo criogênico na prática. Então não pensem vocês que a espiritualidade ela dá as coisas de mão beijada. Não, ela não dá. Ela indica caminhos. Ah, eu não quero fazer pós-graduação, não. Imagino que eu vou fazer pós-graduação para daí atender as pessoas ainda gratuitamente, certo? E daí eu tenho que viajar para outra cidade, fazer todo o investimento financeiro para atender as pessoas gratuitamente. O trabalho espiritual hoje com as frotas estelares é assim. Ele custa muito caro, certo? Arcanjo Metatron me pediu para construir um pequeno lugar, não é um sítio ainda que eu gostaria, né? Isso eu acho que nem vai dar para fazer. Mas assim, um pequeno lugar, eu preciso juntar 600 mil para poder ter o terreno e construir, e fazer o projeto e construir, para daí começar a trabalhar com cura e com o processo de iluminação interior e possível ascensão das pessoas que estão no ponto de fechar nessa encarnação. Só que eu preciso trabalhar para gerar recursos, para gerar esse dinheiro, para poder comprar o lugar, para poder construir, para daí começar a receber as pessoas. Entende? Então, tudo é trabalho, trabalho árduo, trabalho incansável, né? Então, não tem nada que vá ser mágico assim para você. Então, você quer sair da escassez para a abundância, vai ter que estudar e vai ter que trabalhar, certo? Então, é isso. Então, identificar cada coisa que tem na sua camada de cebola, né? Uma outra pessoa aqui falou sobre medo, né?
medo, autoestima, né? Autoestima é fundamental. Confiar em nós mesmos, né, gente? Você saber o que você está fazendo. Eu venho aqui gravar vídeos para vocês. Eu não tenho nenhum roteiro, eu não tenho nenhuma anotação, nada. Por quê? Porque eu só falo daquilo que eu estudei, eu só falo daquilo que eu vivi na prática. Eu não fico repetindo coisas que os outros falaram ou que é de outro lugar, não. Ou eu vivi na prática, ou eu estudei, ou eu não falo sobre aquilo, porque senão não tem propriedade. Então, a autoestima é isso, ela é essa segurança. Como você gera autoestima? Volto lá, se transformando, estudando e trabalhando em todas as áreas da sua vida. Como é que eu sei falar com firmeza aquilo que eu falo? É porque eu estudei, é porque eu investi nisso, é porque eu vivi experiências voluntárias em todas as áreas e tal, para poder chegar nesse ponto, certo? Então, para desenvolver a autoestima, você precisa desenvolver potenciais em você, competências, né? Habilidades, você precisa pegar os seus dons, né? O que é que eu gosto de estudar? As pessoas me pedem indicação de livros, né? Não adianta eu indicar livros, porque, por exemplo, como eu trabalhei quase 30 anos, né, com treinamento de professores, coordenadores, né, em toda a rede de ensino, sistemas de franquias, 3 sistemas diferentes, então, todos os livros que eu tenho, eles são permeados de todas as áreas. Agora eu estou fazendo pós-graduação que une a administração, toda a especialização em liderança em várias áreas, em mentoria em várias áreas, em coaching em várias áreas. Então, assim, é tudo muito variado. Não adianta eu falar para você ler um livro que é do meu caminho. Você tem que buscar um livro, buscar um curso que é do teu caminho. Então, por exemplo, o que você gosta, o que é que te chama a atenção no mundo, né? Estudar o que, ler sobre o que, não importa o que, mas a questão é que você esteja sempre lendo, que você esteja sempre estudando, né? Eu estudo o tempo todo, qualquer brecha eu tô com um livro na mão ou então eu tô assistindo alguma coisa, certo? Então, você, para desenvolver a autoestima, você precisa desenvolver suas competências, suas habilidades. Tem um vídeo aqui no canal, uma aula que eu fiz sobre isso, né? 3 círculos de Aristóteles, né? Como é que você desenvolve um novo hábito, que daí serve para quem também aqui quer mudar vícios, né? Autoestima, reprogramação, tá ok? Então, tem as 3 esferas de Aristóteles que eu trabalhei numa aula aqui no canal. Pode procurar que vai ter. E daí, então, você vai ver que você precisa ter 3 definições específicas, mas se você não implantar isso na prática na sua vida, não gera nenhum resultado. Então, quando você estuda, quando você vive experiências, né, você tem o que? Segurança. Segurança é autoestima. Então você sabe o que você está fazendo, você sabe onde você está pisando, você sabe o que você está falando. Então isso é empoderamento. Empoderamento, né, tem a ver com autoestima. Uma pessoa que tem baixa autoestima, ela não confia nela mesma. Então, mas ela não confia por quê? Porque está faltando quesitos internos, né? Está faltando uma segurança. Em autoestima, nós podemos falar também a questão de todo o passado. Às vezes, nas encarnações passadas, a pessoa foi imensamente massacrada em várias encarnações, né? Oprimida, violentada e tudo mais. E daí, então, hoje, ela traz como que um fechamento dentro de um casulo, né? Então, assim, não tem ninguém oprimindo ela agora, nem violentando, nem ameaçando de morte, mas ela tem todas essas informações no DNA dela. Então, de certa forma, ela traz o sentimento, a sensação de baixa autoestima, tá ok? Então, por exemplo, eu fui morta em todas as encarnações e meus filhos mortos na minha frente. Então, quer dizer, era para nessa encarnação eu estar totalmente acabada. Mas, enfim, trabalho a cada dia. Abro cada camada da cebola sempre e olho lá dentro. Falo, opa, aqui ainda tem um pouquinho de tristeza, aqui tem um pouco de sobrecarga. Então eu preciso trabalhar isso. Como que eu trabalho? Eu estudo. Estudo sempre infinitamente para ter recursos internos
para eu olhar para aquilo e mudar o meu padrão de comportamento. Então, se eu quero que o meu amanhã seja diferente, eu preciso me preparar hoje, e quando for amanhã, eu não posso fazer as coisas da mesma forma que eu fazia hoje. Eu não posso falar do mesmo jeito, uma pessoa que xinga, que é reativa, que é invejosa, que projeta tudo nos outros, a culpa é sempre dos outros. Então ela vai amanhecer amanhã e ela não vai mais culpar ninguém de nada. Ela vai reconhecer que ela está projetando a sua própria sombra sobre os outros, tá? Quando eu falo do João, eu não estou falando do João, eu estou falando de mim mesma, tá? Então, ela vai mudar esse padrão, ela não vai xingar mais. Nossa, e se sair um xingamento assim no meio do dia? Na hora ela vai trazer para a consciência. Eu fiz um pacto comigo mesmo de que eu seria diferente porque eu quero obter resultados diferentes. Então eu tenho que mudar na prática o meu padrão de comportamento. E daí então eu me perdoo, eu me aceito e eu prossigo meu dia agora sem xingamentos. Então é assim, né? Então você vai mudando o seu padrão de comportamento, camada a camada da sua própria cebola, que está cheia de energias densas, né? Isso também é cuidar da saúde mental. Cuidar da saúde mental é tudo isso. Ó, vou passar um exercício. Você pode pegar um caderno e daí você pode anotar assim, todos os dias. Pode ser mais vezes no dia ou pelo menos uma vez no dia, né? Qual é o sentimento que eu tive nesse dia? O que eu senti? Então coloca lá, sentimento, tá? Pensamento, sobre o que eu pensei para ter esse sentimento? E comportamento, qual foi a minha ação? Então, sentimento, pensamento, comportamento, ou pode ser pensamento, sentimento e comportamento. Então, por exemplo, eu xinguei o varredor de rua, tá? Não xinguei ele, mas eu fiquei aqui dentro de casa xingando ele, amaldiçoando ele, reclamando dele, é a mesma coisa. Espiritualmente, energeticamente, não interessa se você xingou a pessoa, amaldiçoou ela na frente dela ou dentro da sua casa, sozinho no seu quarto, tá? Você mexeu com a energia densa do mesmo jeito. Tudo aquilo que você envia vai voltar para você uma hora, tá bom? Prestem atenção nos comportamentos. Então, você vai anotar lá, né? Qual foi o comportamento, então? Eu critiquei o limpador da rua, tá? Qual foi o pensamento que veio na minha cabeça? O pensamento foi assim, nossa, que saco esse barulho de ficar varrendo a minha calçada, né? Qual foi o sentimento? Raiva. Senti raiva. No outro dia, vai lá. Qual é o sentimento desse dia? Esse dia o sentimento é angústia. Qual foi o pensamento? Hoje veio na minha cabeça que tudo que eu tento dá errado nessa vida, né? E qual foi o comportamento que você teve? Na verdade, eu trabalhei, só que a minha vontade era ficar deitado na cama, trancado no quarto, sem ninguém falar comigo. Então, anote isso. O que você fez e qual era a sua intenção realmente, se você pudesse, qual seria o teu comportamento. Então, todos os dias vai anotando qual o meu sentimento chave daquele dia, qual o pensamento que disparou esse sentimento e qual foi o comportamento que eu tive. E daí, se você fizer isso, se você tiver disciplina, a maioria não tem, por isso a maioria quer mudar, mas não muda. A maioria quer se iluminar, mas não se ilumina. A maioria quer ascensionar, mas não ascensiona. Porque, por exemplo, um simples exercício desse, que ele é de reprogramação, que ele é para melhorar a autoestima, identificar, ele é de saúde mental e tal, as pessoas não querem fazer. Ou elas vão fazer, por exemplo, uma semana e depois elas vão abandonar. E você tem que fazer isso todos os dias, nem que for uma vez só no dia, porque a gente sente muita coisa, pensa muita coisa e se comporta alternadamente durante o dia. Mas se você fizer uma vez, por exemplo, no final de um mês, 2 meses, você volta no caderno e aí você vai começar a olhar para o teu padrão de comportamento. Aí é que você começa a se conhecer. Falar que olha que repetição, esse dia
sentimento era angústia, melancolia, depressão, tristeza. Você vai vendo que o teu padrão de comportamento, o sentimento dentro do teu padrão é de tristeza, melancolia, depressão, angústia. Aí você já se conhece melhor para você saber como é que você vai mudar, porque a maioria não trabalha autoconhecimento. A pessoa fala, eu quero me livrar disso. Ela não quer entrar dentro da camada da cebola para ver os medos que tem lá, trabalhar um por um, porque não tem mágica. Como que eu me livro dos medos? Não existe se livrar. Existe olhar para cada medo, para cada raiva, para cada tensão, para cada vício, para cada comportamento e falar, por que é que eu me comporto assim? Por que é que eu estou nesse vício? E começa a investigar a origem daquilo. Onde começou, por que ele se mantém, há quanto tempo você se sente assim, compreende? É trabalho, é desafiador, por isso que a ascensão é para poucos. Porque a maioria não quer trabalho, quer coisas mágicas. E daí ficam aí encarnações, ficam, vamos dizer assim, enrolando, perdendo tempo. Do tempo linear aqui, fica perdendo tempo. O tempo passa, a encarnação acaba, passa muito rápido. E daí ela não empreendeu mudanças práticas. Rosineide, mas dá trabalho, hein? Então tem que pegar um caderno, ficar anotando todos os sonhos para poder identificar nossos padrões, né? Como funcionam, né? Os símbolos que chegam para nós e tal. Também tem que pegar um caderno, anotar as coisas que vem na meditação. Também tem que pegar um caderno e anotar o sentimento, o pensamento e o comportamento daquele dia que foi mais marcante, certo? Trabalhoso, né, Rosineide? Sim. Existe um caminho mais fácil, Rosineide? Estala o dedo, pum, ascensionei? Não. Eu gostaria que tivesse, gente. Vocês acham que eu ia ficar 10 milhões de anos trabalhando por um projeto aqui na Terra, vendo meus filhos serem mortos em todas as encarnações e eu oprimida, trancada, violentada, cortada em pedaços, queimada viva? Se tivesse, uau, fui, ascensionei? Claro que não, gente. É processo, é uma aprendizagem, é uma escola, certo? Então, não tem outro caminho, a não ser você olhar a origem do seu sofrimento, a origem do seu pensamento, a origem do seu padrão de comportamento, por que é que isso te desgasta, quando começou a desgastar, tem relação com outras pessoas, tem relação com o local, tem relação com a atividade que você faz. Você não gostaria de estar ali, gostaria de estar fazendo outra coisa? Como é que você pode começar a planejar uma outra coisa para você fazer, certo? Rosineide, aqui não dá agora, mas comece a planejar. Eu quero ser autônomo, trabalhar em tal área que tem alinhamento com o meu propósito, com o que eu gosto de fazer. Ótimo, comece agora, chega um dia que você vai conseguir colocar em prática. É difícil ser autônomo, é difícil começar do zero, eu já passei por isso. Mas é possível, só que você tem que ter sempre muito estudo, muito trabalho e muita persistência, né? Para você poder trabalhar alinhado com a missão da tua alma, tá ok? Em relação a ajudar a tirar tensão, né? Tensão do corpo, aliviar um pouco de leveza, trabalhar o medo também, dores e tal. Tem 2 vídeos aqui no meu canal, que é EFT para dor de cabeça e EFT para medo. São vídeos que eu gravei faz muito tempo, tá? EFT é uma técnica que ela é da psicologia também, né? Na psicologia a gente trabalha mais com a técnica TFT, uma terapia de limpeza do campo energético, uma acupuntura sem agulhas. Então, tanto faz parte, né, da psicologia, como também EFT é uma técnica para os terapeutas holísticos de forma livre. Então, você pode acessar o vídeo, vai ter umas explicações no começo e daí você avança e vai direto para a técnica. Então, são toques no corpo, tá? E daí você pode falar junto ou você não precisa nem falar. Só o fato de você colocar a intenção de aliviar, né, todo o seu sistema energético, você vai batendo naqueles pontos várias vezes, tranquilamente, que você vai ver, é como se você fizesse uma acupuntura, tá bom? Então, vai ajudá-los. Então, pessoal, eu continuo daí trabalhando nos próximos vídeos.
Então curtam e compartilhem, né, para que o YouTube possa entregar as informações para mais pessoas. Quanto menos pessoas curte o vídeo, menos o YouTube entrega. Pode ter 100 mil pessoas no canal, ele não entrega nem para quem se inscreveu. E se inscreva no canal e clique no sino para que você possa receber informações sobre novos vídeos ou então quando eu entrar ao vivo, tá bom? Então, quem quiser se tornar membro do canal, tem vídeos específicos, exclusivos, né, para membros, tá? E daí essa troca financeira é o que está me ajudando aí com os animais e realizar os projetos solicitados aí pelas frotas estelares, tá bom? Então você tem um botão Seja Membro abaixo dos vídeos e você clica e daí você vê com o YouTube, né, o pagamento e tudo mais. Uma outra forma de você partilhar o meu trabalho, né, com uma troca financeira, seriam algumas palestras e mini cursos que eu tenho, tá? Tá no link aqui dos vídeos, tem lá palestras, você pode clicar que você vai entrar no blog Espaço Mãe do Céu, vai ter lá palestras e mini cursos, tá? Para que você possa aproveitar conteúdos, né? E trabalhar uma troca financeira também. E esse ano ainda nós teremos mais um potencial para que mais um grupo entre no código 777 Escola de Ascensão. Só acompanhar os vídeos, tá? Que nós vamos prepará-los para essa entrada, tá bom? Então, continuamos aí estudando e refletindo nos próximos. Então, toda a minha honra e toda a minha gratidão pelo ser divino que você é. E não importa como você se apresenta nessa encarnação, você é um ser divino, você é uma centelha divina, você é parte, é um fractal da fonte divina que tudo é. Então é só você buscar os recursos divinos dentro de você que você vai encontrá-los e você precisa colocá-los em prática para que a sua vida mude. E assim é. Boas reflexões. Namastê.